Lucas capítulo 9. Nós estamos falando esses dias sobre renúncia. Estamos conversando esse mês, o ano todo, sobre discipulado e aprendendo da parte de Jesus. Esse mês estamos conversando sobre renúncia. Semana passada, na parte da manhã, nós conversamos sobre o livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 24, 25 e 26, onde ali falamos sobre: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem estava domingo passado de manhã pôde ouvir um pouco da explanação desse texto. Mas Jesus, falamos naquele dia que a gente precisa negar a nós mesmos, abrir mão do nosso eu, renunciar o nosso eu, para seguir a Jesus. E este é o caminho para segui-lo. Segundo o texto que nós lemos, inclusive agora, se você puder, na sua Bíblia, o livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo de número 23. É uma repetição, de certa forma, do livro de Mateus que nós lemos, mas aqui ele tem uma coisa muito interessante que eu gostaria de, mais uma vez, destacar com os irmãos nessa meditação da noite. Lucas, capítulo de número 9, versículo 23, diz assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Um detalhe que Mateus não mencionava: dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O processo de seguir a Jesus, segundo esse texto e todos os outros evangelhos sinóticos, nos sugerem que tem que ter um processo. Negar a si mesmo, primeiro tem que querer. Eu quero seguir a Jesus, e ao querer eu tenho que passar pelo processo de negar a mim mesmo, de tomar a minha cruz, e aí então eu vou seguir a Jesus. É um processo, de certa forma, de renúncia. Mas para que a gente entenda e usufruamos de todo o fruto do que é seguir a Jesus, nós precisamos passar por esse processo. O problema é que alguns de nós, às vezes, seguimos a Jesus sem negar a nós mesmos, ou seguimos a Jesus sem carregar a cruz, e aí nós não conseguimos usufruir de forma real e verdadeira o que é seguir a Jesus, o que é se satisfazer na pessoa de Jesus como um seguidor e Ele como nosso Senhor. É como talvez eu e você que gostamos de academia, para ficar forte ou para ter um corpo saudável igual o meu e do Anderson, né, Anderson? Invejável assim, tudo magrinho, fortinho. Você precisa malhar, mas se você não comer bem, não comer com qualidade, você não vai dar resultado suficiente. E se você não tiver um repouso, seu Arlindo, um sono bom, um sono de qualidade, também não vai ter qualidade. Não adianta você só malhar, não comer bem e não dormir bem. Não adianta também só comer bem, dormir bem e não fazer exercício. As três coisas vão se completando. Então, se você quer ter uma qualidade na academia, você precisa de um nutricionista, você precisa de um professor de educação física, e você precisa olhar o seu sono, porque ele precisa ter um sono com qualidade. São esses os caminhos para você usufruir de fato e de verdade da qualidade que nós falamos, da qualidade de vida. E com relação a Jesus é a mesma coisa. Tomar a cruz, quando nós olhamos para o texto, Jesus diz para nós: se alguém quer vir, se você quer me seguir, o caminho é esse. Primeiro, você negue-se a si mesmo. Segundo, você tome a sua cruz. E aí depois, você me segue. No texto que nós lemos, ele diz uma menção muito interessante. Eu queria que você pensasse e me desse bastante atenção para essa introdução, porque vai ser necessário para o caminho da nossa explanação. Quando nós olhamos para a cruz hoje, parece que a cruz precisa de legenda. Parece que esse assunto elástico, que chamamos de cruz, ele precisa de algumas informações um pouco mais contundentes para nos convencer ou nos fazer compreender o que Jesus quis dizer com carregar a cruz. E eu queria fazer com que você entenda um pouquinho sobre essa confusão a respeito da cruz, porque a morte de cruz, ela não foi colocada ou associada só com Jesus. Há alguns séculos, no 6º século antes de Cristo, pessoas já morriam na Babilônia e no povo persa, já morriam por crucificação. E até 337 depois de Cristo, as pessoas ainda morriam, foi abolido por Constantino, então não havia mais morte por cruz.
mas era algo comum que eles tinham ali na época de Jesus. E existem alguns formatos de cruz, questão de observação para você ficar atento. Existe a cruz chamada de decussata, que é a cruz em X, que é um formato diferenciado, não tão comum. A cruz quadrata, que é a cruz que é como se fosse um sinal de mais, não é no meio, em cima, não é para cima nem no topo, é no meio, é um sinal de mais, é quadrata. Também tem a comissa, que é o sinal é uma cruz como se fosse assim, como se fosse um T mesmo. E missa, que é a cruz mais tradicional que nós temos, que é a cruz um pouquinho mais para baixo, onde é a cruz que Jesus, nós temos da parte de Jesus até para caber ali as suas iniciais. E no grego a palavra crucificar, ela tem a expressão stauros, que é colocar no tauro, que tauro é na palavra grega a letra T. Então crucificar é colocar no T. Então tradicionalmente a proposta da cruz romana é a cruz que nós conhecemos, mas elas são outras diversificações de cruz. E essa cruz que nós conhecemos, ela tem dois nomes, a sua nomenclatura. A parte vertical é stipe ou stipe, como você quiser, e ela pesa mais ou menos 70 quilos e tem de sua dimensão, altura, mais ou menos 5 metros. E a outra é chamada de patibulum, e ela tem mais ou menos 2,5 metros para 30 quilos. Essa é a cruz tradicional, nós chamamos de cruz romana. E a sua junção da parte horizontal com a parte vertical, ela é feita no chão, com o malfeitor é colocado na cruz, no chão ali é linkado a parte horizontal junto à parte vertical. E a via dolorosa, que é o caminho que nós cantamos, temos até canções sobre isso, é o trajeto de Jesus, da onde ele saiu até a crucificação, mais ou menos 900 a 1,2 km, 900 metros a 1,2 km é a trajetória. E a tradição nos sugere que a caminhada de Jesus, que ele carregou a cruz, foi a parte horizontal. E nesse carregar a cruz, ela é tão pesada, 30 quilos já é pesada demais para carregar nos ombros, e ele ainda sendo maltratado, judiado como foi, todo desprezado fisicamente, judiado fisicamente, ele ainda teve que carregar. E ali no livro de Mateus capítulo 27, surge um cidadão chamado Cirineu, Simão Cirineu, chamado Simão o Cirineu. Ele ajuda e o obrigam a carregar a cruz junto de Jesus, e ali ele continua e vai até o final. Segundo o filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo, ali é uma das fontes mais verídicas, vamos chamar assim, a despeito da crucificação, como ele foi levado, e lá então foi colocado a cruz em Jesus. Essa é a cruz. Até Jesus nós temos essa história, nós temos essa compreensão. E aí vem a questão, quando Jesus diz, cada um tome a sua cruz, é essa cruz que Jesus está dizendo? Catar uma armação, catar o stipe, ou talvez a patibulum, fala, não, a minha é patibulum, não, a minha é stipe, eu vou juntar as duas, essa é a minha cruz. Não é tão simples assim. Essa que nós mencionamos é a cruz de Cristo. Essa é a cruz que Jesus morreu por mim e por você. Foi preciso que ele morresse para se cumprir a profecia nas Sagradas Escrituras, no livro de Isaías, no livro de Salmo, Isaías 53, Isaías capítulo 7, ou outros mais que você gosta de ler, a respeito do Messias. Era preciso para que ele morresse no meu e no seu lugar. Essa é a cruz de Jesus. E ele foi preciso para resgatar a nossa vida, para resgatar-nos das trevas e levar-nos para a luz. Porém, passando um pouco a história, continue comigo ainda, por favor. Continuando a história, Tertuliano, um dos pais da igreja primitiva, mais ou menos 160, 220 depois de Cristo, inseriu o sinal da cruz dentro da igreja. Até então não se tinha esses elementos para se lembrar. E aí então que foi colocado o sinal da cruz que nós temos, que a igreja católica ainda o tem, certo? Que às vezes é na testa, o sinalzinho só da cruz, ou às vezes aqui simbolizando, em algumas das propostas de linha de pensamento, que é Pai, Filho, Espírito Santo, todo o cuidado, o carinho que nós temos a despeito disso. Porém, com o passar do tempo, a reforma protestante, ela começou a compreender isso aí de forma diferente, porque não existe base bíblica, inclusive os primeiros cristãos não faziam menção desse símbolo. Sabia-se que a cruz foi o lugar onde Jesus morreu, mas não se fazia esses símbolos.
não se desenhava em ninguém. E por causa da reforma protestante, os ingleses, reformadores ingleses, eles decidiram que ficava à disposição, ortodoxo e tal, quem quiser fazer, quem não fizer. Já a reforma protestante, de qual nós somos, porque nós temos a proposta de sola escritura, com base bíblica, nós deixamos e abandonamos esse gesto, porque ela não tem nenhum elemento bíblico no sentido, a Bíblia manda fazer, a Bíblia manda colocar. Nós não temos versículo nenhum que nos ajuda ou que nos dá base para isso. E em função dessa ausência de conhecimento dos gestos da cruz, a cruz se tornou algumas coisas muito banais no tempo de hoje. Para se ter uma ideia, hoje se usa a cruz para benzer as pessoas. Então o instrumento cruz faz isso. Hoje se usa a cruz para exorcizar as pessoas. Então quando alguém está alguma coisa, você faz o quê? Não é verdade? Arreda-te, né? E fazemos assim. Não tem base bíblica isso, mas fazemos. Ouvimos fazer. Ou talvez para exorcismo, assistimos nos filmes ou outras ações, onde vai haver alguma coisa, pegamos a cruz e colocamos. Ou talvez um pouco mais poético no sentido de filme, é que os vampiros aparecem, você coloca a cruz nele e queima o vampiro, né? Com a cruz, não é assim os filmes? A cruz, é o poder da cruz. Poder esse que, na compreensão de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, quando ele diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Mas ele não diz que a cruz é poder de Deus, ele diz que a mensagem da cruz é poder de Deus. E é por isso que a reforma protestante, com o passar do tempo, deixou de lado esse costume, essa tradição, e se apoiou simplesmente na palavra de Deus. Então por isso que nós presbiterianos não fazemos o gesto. Não é porque quem faz está errado, está em pecado, não é nada disso. É que nós desejamos compreender o porquê isso faz, o que isso tem a ver com a gente. Então a cruz, ela não tem poder em si. O poder é a mensagem da cruz. E aí quando nós olhamos para essa mensagem da cruz, hoje a gente inverteu tudo. Porque se eu falar para você esse texto, cada um negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, o que você normalmente já ouviu alguém dizer a despeito de cruz? Normalmente cruz é sinônimo de alguém ou de alguma coisa que nos faz sofrer. Cruz é sinônimo de uma desgraça. Por exemplo, se você não está muito contente com seu casamento, Guto, você fala, poxa, minha cruz é minha sogra. Não é? Foi isso que você disse aquele dia lá? Não, viu, minha irmã? A senhora é uma bênção na nossa vida, viu? Ó. A senhora faz uma comida deliciosa sem azeitona, viu? A gente tem essa ideia de que cruz é um peso. Cruz, esse carro que eu comprei é uma cruz na minha vida. Não paro em oficina, o Renato todo dia. Estou namorando com o Renato, tanto que eu vou na oficina lá do Renato. A cruz é o carro. Ou às vezes a cruz é o meu patrão. Poxa, Deus me colocou lá porque é minha cruz. Meu patrão é minha cruz. Ou talvez o meu patrão é meu esposo, minha cruz é meu esposo, a minha esposa é minha cruz. E a gente vai soltando, qualificando as pessoas ou as coisas com relação a ser desgraça ou fazer a gente sofrer. E aí nós vamos chamando, e carregar a cruz para nós tem a ver com esse sofrimento, porque nós associamos com a ideia de que Jesus sofreu, então carregar a cruz é porque ele sofreu, eu também carrego a cruz, tendo a minha sogra como cruz. Não é isso. O carregar a cruz não tem a ver com esse sofrimento. O carregar a cruz não tem essa proposta, porque Jesus foi feito e maldito ali, porque morreu na cruz, para que eu e você fôssemos benditos. O livro de Gálatas vai dizer isso para nós. E quando nós olhamos essa carga, esse carregar a cruz, mas o que é então, já que não é aquela cruz de madeira, já que não é o peso de uma pessoa, já que não é alguém, o que é carregar a cruz? E aí eu queria que você pensasse na crucificação de Jesus, vendo Jesus como modelo para nós. Vamos aprender com ele o que é carregar a cruz, o que é o gesto de carregar a cruz. Eu queria que você fosse para o livro de Lucas capítulo 23, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 23, na crucificação de Jesus. E de forma muito simples e rápida, eu queria lhe dar algumas nuances que esse texto nos esclarece, alguns saltos que esse texto nos traz, a despeito do que de fato é carregar a cruz. Carregar a cruz não é levar a sua sogra para passear, para viajar. Carregar a sua cruz não é seu patrão. Carregar a sua cruz é diferente. É um sentimento que não é sofrimento ou sofrência, né, meu querido Mário? Carregar a cruz tem a ver com atitudes
de Jesus quando ele estava na cruz. E eu queria que você fosse o livro de Evangelho de Lucas um pouquinho para frente, capítulo 23, a partir do versículo de número 33. A crucificação de Jesus. Evangelho de Lucas 23, a partir do 33. Nós vamos aprender nesse texto, na crucificação de Jesus, algumas atitudes do que é carregar a cruz. O que Jesus nos ensina como carregar a cruz. E a primeira coisa que ele nos ensina é que carregar a cruz é ter misericórdia e graça diante das pessoas. Vou repetir: carregar a cruz não é levar a sua sogra, o seu amigo que não gosta, o seu patrão para passear, fazer esforço. Não, carregar a cruz é agir com misericórdia e graça diante das pessoas. Onde está isso no texto? Vamos para o texto que nós vamos encontrar. Versículo 33, capítulo 23. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Contudo, Jesus dizia, preste atenção nesse texto: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou a si mesmo, salvou os outros e a si mesmo não se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre eles estava a epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas, dizendo: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores crucificado blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e salva a nós. Respondeu-lhe porém o outro, repreendendo o ladrão: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nos nossos atos merecem, mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou, dirigindo-se a Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que esta noite estarás comigo no paraíso. Até aí. A primeira ideia que eu queria que você pensasse a despeito da misericórdia e de graça é que no versículo 34, estando na cruz, Jesus de ter sido depois perturbado, as pessoas fazendo tudo o que gostariam com Jesus, zombando mesmo com Jesus, Jesus olha para Deus, olha para o céu e chama o próprio Deus de Pai e diz: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Tem misericórdia deles, Senhor. Da mesma forma que Estevão, quando morreu, ele olhando para a situação, ele diz: Senhor, não lhes impute esse pecado. Aprendeu com Jesus: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Da mesma forma, quando o ladrão se aproxima ali de Jesus no diálogo, e nesse diálogo um zomba de Jesus e o outro entende quem é Jesus, Jesus olha para ele e ele pergunta para Jesus: Senhor, diz para Jesus: lembra-te de mim quando tiveres o teu reino, ou seja, tem misericórdia de mim. E Jesus prontamente diz: hoje ainda vai estar comigo. Graça e misericórdia. O fato é que Jesus nos ensina que carregar a cruz tem a ver com a nossa atitude de graça e misericórdia. O grande problema é que nós não sabemos o que é graça e misericórdia, e às vezes nós não reagimos assim diante das pessoas. Ensinei uma vez, vou reensinar, vou relembrá-los, aqueles que não sabem ou aqueles que já sabem, para relembrar Mateus, que nós fizemos esses dias: graça e misericórdia. Graça, as duas mãos invertidas, e misericórdia aqui. Graça é o favor imerecível, ou seja, nós não merecíamos e Deus nos dá, isso é graça. Misericórdia é o que nós merecíamos e Deus, pela sua misericórdia, retém. Entendemos? Graça é o que vem de Deus, nós não merecíamos, mas pela graça dele, favor imerecível, nós recebemos. E misericórdia é a mão assim, retendo, porque nós merecíamos julgamento, nós merecíamos morte por causa do pecado, mas pela misericórdia ele retém aquilo que nós merecíamos. Isso é graça e misericórdia. E quando nós pensamos sobre isso, o resultado da graça e misericórdia na pessoa de Jesus, sabe como é que chama? Perdão. Até porque a palavra perdão, carizomai, ela é a mesma origem de cariz, que é graça. Então o próprio perdão tem na sua origem graça, um favor imerecível. E aí quando Jesus nos mostra que carregar a cruz é você olhar para quem te machuca, é você olhar para quem te maltrata, é para você olhar quem te zomba e dizer para ele: Senhor, lhes perdoa. Ou talvez dizer: eu perdoo vocês.
E aí nós entramos, e eu queria lhe incomodar sobre isso, que o fruto da graça e da misericórdia se resolvendo no perdão. Carregar a cruz tem a ver com liberar perdão. Carregar a cruz tem a ver com amar as pessoas que nos ofendem, como na Mateus capítulo 5, Jesus no Sermão da Montanha nos ensina. Carregar a cruz tem a ver com dar a outra face quando alguém nos dá uma pancada de um lado. Carregar a cruz tem a ver com dar o primeiro passo em virtude da reconciliação. Isso é carregar a cruz. Carregar a cruz é orar pelos que vos perseguem. Carregar a cruz é ser cheio de misericórdia para se relacionar com os outros, para, dialogando com os outros, ter uma atitude de amor e de carinho. E aí eu pergunto para os irmãos: carregar a cruz tem a ver com misericórdia e com graça. Não tem a ver com peso, tem a ver com a sua atitude em relação aos outros. Como que você faz? Jesus fez assim: alguns ele deu graça, a mim e a você, e naquele instante misericórdia, porque ele poderia chamar os trovões, descer raios e matar a todos, é o merecido, mas ele pela misericórdia não permitiu, e pela graça nos abençoou. Isso é carregar a cruz, é agir com misericórdia e com graça diante das pessoas. A segunda questão que eu quero que você pense, que carregar a cruz também está no livro de João. Se você puder voltar à sua Bíblia, deixa esse texto guardado, nós vamos voltar nele já, apenas alguns minutos, por favor. Capítulo 19, na mesma explanação da crucificação, mas é um pouquinho diferente alguns detalhes aqui, eu queria salientar esses detalhes. Capítulo 19, versículo 25, Evangelho segundo João, também a crucificação de Jesus. Versículo 25 diz assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus a sua mãe, preste atenção no versículo 26, vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. E disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. O que a gente pode aprender desse texto? A segunda característica que eu gostaria que você aprendesse e entendesse de Jesus na cruz, o que é carregar a cruz, além de ter misericórdia e graça nas suas atitudes com relação aos outros, a segunda é estar sempre sensíveis às necessidades emocionais de quem está ao nosso redor. Carregar a cruz é estar sensível às necessidades emocionais de quem está ao nosso redor. Como assim, Isaías? Olhando para o texto, nós percebemos que Jesus olha para sua mãe, e vendo a sua mãe, compreendendo o sentimento de perda que a sua mãe estava tendo em função do seu próprio filho, criado ali, tudo junto. Ah, mas é o filho de Deus, é o enviado, não tem problema, nasceu da mãe, nasceu, e ela tem um sentimento de filho, e perder o próprio filho na cruz, o próprio Jesus, na ausência de agora ter um filho para ela, ela olha para a mãe e diz: mãe, aí está o seu filho, ou seja, a senhora não vai ficar sozinha, aqui fica para filho, vai lá filho. E talvez o João, nós não sabemos algumas linhas, né, nesses dias, que talvez não tinha mãe, não tinha ninguém que pudesse cuidar dele, por isso ele era bastante carente. Aí então Jesus, direcionado a João, diz para ele, o discípulo amado: aí está a tua mãe. Ou seja, vocês não vão ficar órfãos não, vocês não vão ter dificuldades com relação nem a ter filho, mamãe, porque você pode usar esse discípulo amado para assim ser no meu lugar, como você também agora vai ter uma mãe. E esse sentimento, toda essa postura, essas necessidades emocionais, Jesus nos deixa muito claro tudo isso, porque Jesus é solidário em questão de amor. Ele não é só pensativo, ele é ativo. Ele não só olha para a situação e fala: poxa, nós precisamos fazer alguma coisa, então tá bom, vamos pensar, vamos orar. Não, Jesus é claro, ele é ativo. Ele simplesmente reage às atitudes de sensibilidade das necessidades emocionais que a sua mãe e o seu amigo tinham. E nós aprendemos nessa situação que carregar a cruz é olhar para o nosso redor e estar sensível às necessidades das pessoas que estão perto da gente. E eu queria destacar aqui, parabenizando a nossa mesa diaconal desses dias, inclusive vários irmãos. Esses meses nós estamos passando por momentos muito difíceis. Alguns que estão acompanhando muito perto a nossa igreja, estamos fazendo terceiro velório, sexto nesse período, e para nós é muito duro. Nós fizemos aqui da Denise, seu Noé, nós fizemos da dona Conceição ontem, o Guto fez hoje pela manhã, ontem o pastoral estivemos lá,
fizemos também do seu Antônio, que é o sogro do nosso querido Djalma. E essa semana tivemos bastante dificuldades, esse mês todo parece que fica difícil para a gente. E eu fico feliz porque a igreja de Jesus tem visitado essas pessoas. A igreja de Jesus tem assistido essas pessoas. O que eu tenho ouvido, as informações, inclusive ontem, lá com o Roque, lá no velório, né Roque, meu querido presbítero, onde a sua esposa perdeu a sua mãezinha. Ontem acabou aqui o jantar, vários foram para lá. Falava com o nosso presbítero Roberto Wagner, estavam lá vários presbíteros, irmãos, fazendo o quê? Sendo solidário à necessidade emocional das pessoas. Isso é função nossa, isso é carregar a cruz. Carregar a cruz é estar do lado das pessoas para chorar junto delas, é estar do lado para abraçar quando elas precisam, até porque nós vamos passar por isso, Maurício. Nós vamos ter momentos difíceis, e se nós não plantarmos isso, quem há de nos abençoar? E eu fico feliz porque eu estava tentando acertar uma visita na casa da Ju e do meu querido Anderson, né? E não conseguia, porque sempre ia alguém. Eu falei, não, mas eu quero ir quando não vai ninguém, porque quero conversar. Mas sempre ia. Eu falei, gente, que bênção. E aí o dia que eu fui acabou dando certo, a Tânia também foi. Fomos para lá, a Sheila foi lá, foi um monte de gente lá visitar. Isso é igreja, isso é carregar a cruz, é estar sensíveis às necessidades de todos. Por isso, às vezes, quando nós olhamos para a situação, olhamos para nós, falamos, o que é carregar a cruz? Meu irmão, carregar a cruz é ser altruísta como Jesus, olhar a necessidade e direcionado à necessidade. Não vamos ficar orando, não estou dizendo que orar não é importante, mas vamos agir, vamos lá, vamos ligar, vamos até Ele, vamos olhar com carinho e com atitude para com essas pessoas. E por último, voltando ao livro de Lucas, capítulo de número 23, a última consideração que eu queria que os irmãos tivessem sobre carregar a cruz. O que tem a ver com carregar a cruz? Além de carregar a cruz é ter graça e misericórdia nas nossas atitudes, carregar a cruz é estar sensível às necessidades daqueles que nos cercam, necessidades emocionais. E por último, carregar a cruz tem a ver com dar testemunho da glória de Deus. Isso é carregar a cruz, dar testemunho da glória de Deus. Vamos para Lucas capítulo 23, vamos ver onde está isso no texto. Lá no finalzinho, quando Jesus morre, capítulo de número 23, versículo 44, a continuação do texto que nós lemos na primeira vez. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Rasgou-se pelo meio o véu do santuário, e então Jesus em alta voz disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, ele expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Em Marcos e Mateus a expressão é diferente, verdadeiramente este homem é filho de Deus. Aqui nós encontramos nessa expressão, quando alguém dá testemunho da vida de Jesus, porque Jesus, ele morre, na hora sexta até a hora nona há trevas, de repente depois no santuário rasga-se o véu de alto a baixo, diz o texto muito claro, e Jesus diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí um centurião, alguém que está vendo aquela cena, alguém de fora, olha e diz, verdadeiramente, eu tenho certeza, agora eu sei que este homem era o Filho de Deus. E quando a gente olha para essa situação, a gente percebe que o testemunho é a execução de fatos, dizendo que Jesus de fato era o Messias, Jesus de fato era o escolhido, Jesus era o ungido de Deus. E essa expressão, Jesus foi reconhecido como alguém que de fato o próprio Deus, o Messias estava ali, é sensacional para nós aprendemos a carregar a cruz. O que tem a ver? Tem a ver para mim e para você, meu irmão, que carregar a cruz tem a ver em dar testemunho e as pessoas olharem para nós e enxergarem Jesus em nós. Quando olharem para mim e para você, o que as pessoas precisam fazer é igual o centurião fez quando olhava para Jesus na cruz, carregando a sua cruz, é dizer, verdadeiramente este homem é filho de Deus. É olhar para nós e falar, verdadeiramente essa igreja habita Jesus ali no meio desse povo, porque as atitudes deles são iguais a de Jesus. O grande problema é que quando nós olhamos para essa situação, as pessoas infelizmente não estão olhando para nós e enxergando mais Jesus. Enxergam a nós mesmos, enxergam qualquer coisa, menos enxergar Jesus. E eu queria lhe incomodar para a gente concluir essa expressão.
Talvez no seu trabalho, na sua família, em vários lugares existem vários centuriões ali. Pessoas que estão querendo clamar e dizer por causa do teu comportamento, por causa da cruz que você carrega, dizer: verdadeiramente este é um filho de Deus, verdadeiramente essa é uma filha de Deus, porque as atitudes são sensíveis às necessidades, porque as suas atitudes é cheio de graça e de misericórdia, porque as suas atitudes é preenchida de amor, porque eu nunca vi ninguém fazer isso, a não ser Jesus de Nazaré. Você é de Jesus, não é? Você é de Jesus. E eu concluo porque verdadeiramente esse era o Filho de Deus, e carregar a cruz tem a ver com isso. Tem a ver com alguém chegar perto de você, não sei se você já passou por essa situação, e alguém olhar para você do nada, você nunca viu a pessoa, ele olhar para você e dizer assim: você é cristão? Aí você responde: sim, eu sou. Ah, eu sabia, tinha alguma coisa em você que me dizia isso. Isso é bênção. Isso é testificar ao centurião ou a toda a sociedade. Isso é carregar a cruz. Isso é dizer: eu sou parecido com Jesus, mesmo sem que você abra os lábios para dizer, ou carregue uma camisa ou uma Bíblia. Só nos teus olhos percebem, pelas tuas atitudes, os frutos são claros. Mas por outro lado também, alguém pode chegar para você e perguntar: você é cristão? Aí você: sim, eu sou. Ah, não acredito. Ah, não é não, você está zoando, né? Você é cristão? Infelizmente, as duas possibilidades são muito claras, porque a gente não entende o que é carregar a cruz. Porque a gente acha que carregar a cruz é viver normal. Não, negar a si mesmo e carregar todo dia, o texto é muito claro, dia após dia, é você distribuir graça e misericórdia nas suas atitudes. É você olhar com sensibilidade para as pessoas, porque elas precisam de gente sensível e cheias de amor nos momentos difíceis. É você testemunhar da glória de Deus, onde as pessoas ao seu redor vão olhar para você e dizer: verdadeiramente você é um filho de Deus. Isso é carregar a cruz. Isso é carregar a cruz. Não é a sua sogra, é a sua, a minha, é a nossa atitude com relação às pessoas que vai dizer se nós somos de Deus, filhos de Cristo, filhos de Deus, irmãos de Jesus, ou se nós carregamos outro tipo de cruz. Vamos fechar nossos olhos, vamos cantar uma canção. Já estamos partindo para o encerramento do nosso culto. Essa canção tem como tema: sonda-me, Senhor. Eu queria que você, no momento de introspecção, pensasse sobre isso. Como você tem levado esse conceito de carregar a cruz? Carregar a cruz não é sofrimento. É sofrido carregar a cruz, mas não é esse sofrimento. É sofrido porque liberar perdão para quem não merece não é fácil. Mas isso é carregar a cruz, é ser igual a Jesus. É isso que Ele te pede hoje. Carregar a cruz é compartilhar da misericórdia e graça que um dia você foi alcançado, e você só precisa compartilhar. Carregar a cruz é você ser sensível às necessidades dos outros, que um dia você foi alcançado na sua necessidade, na sua sensibilidade, alguém chegou e te abraçou. Carregar a cruz é você apertar a mão de alguém e dizer: eu estou aqui, conte comigo. Carregar a cruz é você viver tão íntegro, tão próximo de Jesus, tão perto das atitudes de Cristo, que as pessoas vão olhar como centurião e dizer de você: verdadeiramente você é um filho, uma filha de Deus, porque as suas atitudes são parecidas com as atitudes de Jesus.